Bem, galera, seguinte, nós vamos estar aproveitando esse tempo que eu tenho para ir para o serviço aí, fazendo umas reflexões, compartilhando com vocês algumas reflexões. Deus tem me falado sobre personalidade masculina. Eu queria estar lendo o texto com vocês, mas antes de começar a dirigir, mas eu acabei esquecendo de trazer a minha Bíblia. Eu estou com só o celular, mas não consigo filmar e ler, né? Não tem como. Mas os textos são baseados, essas reflexões, em 1 Coríntios 11. Esse texto fala sobre o papel do homem, né? E diz que o homem é o cabeça da mulher. E é um texto que traz bastante reflexões sobre o homem. Mas antes de tudo, antes de tu pegar e ler lá 1 Coríntios, quero dizer que o papel do homem não é ser machista, tá? Ora, aquele texto numa primeira leitura, numa leitura rápida, principalmente para uma mulher moderna, hoje em dia se traz... é bastante difícil de aceitar aquele texto. Então por isso eu quero trazer um outro texto também, que é de Provérbios 31. E ali fala sobre a mulher, e aquele texto fala que a mulher tem empregados, que o comércio dela é lucrativo, que ela é muito elogiada. É um texto que vale muito a pena e que traz exatamente o que é uma mulher de Deus, assim. Não tem nada a ver com aquela serva de casa, empregada do homem, lavadora de roupa. Bem pelo contrário, é uma mulher totalmente empoderada, uma mulher que cumpre aquilo que Deus tem para a vida dela, tá? Mas quando a gente fala de personalidade masculina, a gente fala de autoridade. E em Gênesis, quando o homem caiu e a mulher caiu também, e Deus foi castigar tanto o homem quanto a mulher, o castigo de Eva, Deus fala o quê? Que o homem dominará ela, o desejo dela. Ou seja, desde lá existe um domínio, né? E isso é bíblico. E vários textos se coloca como o homem o cabeça. E ainda tem um texto que diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Sabe? Ele faz uma analogia do homem com Deus. E isso é muito interessante mesmo, porque traz uma personalidade do homem que eu vejo que está faltando na maioria dos homens que eu conheço, que é a questão de assumir a sua liderança, assumir a sua responsabilidade, né? E da mesma forma, eu vejo muitas mulheres tendo dificuldade de aceitar liderança masculina, né? Porque muitas vezes por uma falta de interpretação, de conhecimento mesmo do que a Bíblia fala sobre a questão de submissão e tudo mais, e muitas vezes porque os exemplos que ela tem também são bem complicados, né? E aí tu pega um texto como aquele que diz que a mulher deve se submeter ao marido, e pega um exemplo horrível, realmente se torna algo extremamente difícil de ser engolido. Mas eu acredito que a Bíblia é palavra de Deus e não tem palavra errada nela, não tem ensino inútil. Então, o que eu quero trazer para vocês um pouco sobre o papel do homem e sobre também o papel da mulher em relação
a esse homem? Porque a Bíblia fala o quê? Que a mulher sábia edifica a sua casa, né? E sim, embora o homem seja o cabeça, se tem um ser que pode tirar toda a autoridade do homem, esse ser se chama a sua mulher, né? Então vamos lá, vamos tentar conversar um pouco. Naquele texto que diz que a mulher tem que se submeter ao marido e tudo mais, ele traz um conceito muito grande que diz assim: o homem necessita ser respeitado, né? E aí naquele mesmo texto depois ele fala que o homem tem que amar suas esposas, assim como Deus amou a sua igreja e deu a sua vida por ele. Ou seja, o homem precisa amar? Precisa ser amado? Até precisa. Mas o que o homem precisa de verdade é ser respeitado. Um homem, ele precisa ser respeitado. E ele tem uma personalidade que está em todo homem, de guerreiro, né? Foi Deus que colocou isso no homem, esse instinto mais de guerrear, de sair para caçar, de lutar. E o que a gente vê nos dias atuais é que isso é muito confundido com ser machista. Só que um homem respeitado é um homem capaz de morrer pela sua família, de morrer pela sua esposa, da mesma forma como Deus morreu pela sua igreja. Se tem alguém que nos amou, é Deus, né? Não conheço nenhum amor maior do que Ele, ao passo de dar o seu próprio filho para nos morrer, para nos salvar. Então a própria Bíblia traz essa analogia. Ou seja, se a mulher quer ser amada de verdade, ela precisa o quê? Ela precisa sim ter respeito para o seu marido. Gente, isso é muito importante porque eu fico a pensar nas características dos homens, né? Na minha pessoal, dos que eu conheço. Aí eu fico a pensar assim, por que, por exemplo, o homem que faz jiu-jitsu, ele gosta tanto do jiu-jitsu, né? E ele vai lá e a tendência é que quando ele começa, ele se apaixone e começa a ficar viciado nisso e tudo mais. Porque no treino de jiu-jitsu, o homem, ele tá com o seu colega, eles vão lutar, eles saem na mão, né? Muitas vezes um finaliza o outro, mas mesmo aquele que foi finalizado, que é muito comum numa academia de jiu-jitsu, é que dentro do tatame é um lugar onde é demonstrado muito respeito pelo seu companheiro. Então é normal que dentro do tatame se escute expressões assim: nossa, o fulano de tal é muito forte, nossa, o cara tá evoluindo pra caramba. Ou então que não fale nada, mas termine o rola e fala assim: obrigado pelo rola. Tipo, com aquele respeito, obrigado por você ter gastado esse teu tempo comigo aqui e ter feito eu evoluir. E isso, na verdade, é tudo que um homem quer, é o respeito, sabe? É o poder ser respeitado. Então, tipo, aquele homem que foi pro jiu-jitsu, rolou, apanhou, no outro dia ele volta lá e quer fazer mais. Por quê?
Porque não é a derrota do Roller, ele não quer ficar melhor para bater naquele que ele apanhou, mas o respeito que ele recebeu faz com que ele comece a moldar uma personalidade de guerreiro e queira ser um lutador cada vez melhor, não para bater no colega dele, entendeu? Mas para continuar sendo respeitado pela equipe dele. Por isso que talvez até, eu nunca tinha pensado nisso, mas por isso que o jiu-jitsu talvez seja tão apaixonante, em especial para um homem. E o que muitas vezes a gente vê dentro das casas, né? As mulheres não perdendo uma chance de menosprezar o seu homem, o seu marido, né? O que isso faz no íntimo do homem? Isso destrói a personalidade dele. Então, porque a igreja, por exemplo, atual tem muito mais mulheres do que homens. Porque a maioria dos homens estão sim com a sua personalidade destruída. E aí tem uma coisa que eu sempre falei, que igreja forte, ela vem de família forte. E aí, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, eu percebo que uma família forte, ela tem que ter um homem forte, uma figura masculina forte. Então, qual é a tática que o diabo tem usado, né? Ele tem quebrado a figura masculina, consequentemente ele quebra a família e ele destrói a igreja. Um outro exemplo dessa situação do como que o homem precisa ter nele esse espírito de guerreiro, essa questão de liderança, é, por exemplo, quando se faz um torneio de futebol. E eu joguei o ano passado, torneio no Gaúcho lá. Tinha 12 times com 15 homens cada um. Tipo, mais de 100 e poucos homens para jogar um torneio, sendo que nas peladas do dia da semana tem uns 20, 30 homens. Só que por que no torneio tem 100 e poucos homens inscritos? E que iam praticamente quase todo sábado lá. E por que alguns homens que não jogam nada se inscrevem para participar de um time? E por que outros, como eu, que estavam um tempão sem jogar bola, quando vê a chance de jogar um torneio, ele pega e se inscreve, mesmo estando sem ritmos, mesmo estando mais de anos sem jogar bola? Porque ele é guerreiro. Essa questão do torneio, essa questão de vencer, de lutar, de fazer parte de um time, de brigar, isso é do homem. Sabe? E isso é personalidade, isso não está errado. Isso é Deus que colocou no homem. E isso colocou em tanto homem, porque a prova disso é um torneio de futebol, que tem trocentos homens lá. Então isso não é uma coisa que um sente. Com certeza você que é homem sente, e com certeza seu esposo sente isso também, essa questão de ser o guerreiro, né? Então o homem, ele tem esse instinto de proteção, de provisão. E a provisão que eu falo não é a provisão do alimento, que se tu ler lá Provérbios 31, tu vai ver que sim, a mulher tem o seu próprio negócio, seu negócio é lucrativo, e sabe, e ele não está falando que a mulher tem que ficar em casa, não. Não tem nada a ver isso, uma coisa com a outra. A provisão da segurança, na verdade, a provisão do... Não, aqui eu tenho um alicerce, aqui eu tenho onde eu posso confiar, aqui onde
Sabe, aqui eu tenho uma pessoa que me passa segurança. E a função do homem é essa. Sinceramente, tem gente que acha que provisão é trazer arroz e feijão. Isso é função do casal. Sabe, é compartilhado. Quando Deus criou Adão, ele deu tarefa para Adão e depois criou Eva para ser a companheira de Adão. Não diz que Eva, ou seja, para fazer as mesmas coisas que Adão fazia. Isso significa também que, tipo assim, Eva não foi criada para fazer o serviço doméstico, né? Se ela foi criada para fazer a mesma coisa que Adão fazia, né, para ser a companheira dele, significa que Adão já fazia o serviço doméstico. Então, essa questão do machismo aí não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Então, esse homem esse homem guerreiro, né, um outro exemplo que me veio agora na cabeça, porque um time de futebol, por exemplo, que um elenco de um time um time profissional, tem 30 atletas mais ou menos, e tem uma pessoa que comanda eles, que diz quem vai jogar, quem não vai jogar, que é o treinador. Por que esses homens se submetem ao treinador? Por que um exército se submete à ordem do seu comandante? Porque um exército está disposto, inclusive, a ir para a guerra, a morrer